Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você que é estudante né, de modo geral. Hoje estou trazendo mais uma aula para o nosso módulo que eu chamo de tema proposto, né? Já tem tempos que nós não colocamos nada lá e uma colega minha tinha essa dúvida por conta de alguns debates, né? Sobre a extinção do PIS e do PASEP e alguns boatos aí sobre as reformas, né, da CLT, que iriam extinguir também fundo de garantia e etc. O que existe, de fato, é muita falta de informação. Tá? De modo geral, a população menos esclarecida, que vive de boatos e que vive de compartilhamento de informações não fundadas, entram em pânico. Entram em pânico porque, infelizmente, o nosso país é um país de diretriz socialista, isso nos termos em que a população depende de um governo para oferecer auxílio social, né? Auxílio social esses, distribuir recursos, né? Recursos esses que só garante malmente a alimentação e moradia, né? Então, quando a população que não tem uma certa noção, uma certa capacidade de construir os seus próprios meios de sustentação, então fica em pânico quando ouve comentários, quando ouvem informações que não têm fundamento algum. Então vamos lá. Vamos aqui por parte, né? Tentar explicar isso daí. O que é que está acontecendo de fato? Existe uma medida provisória. Essa medida provisória, que ela foi em votação no plenário, e ela é da data de 7 de abril de 2020. Precisamos entender o contexto, né, dessa medida provisória. É um momento de pandemia, é um momento que o governo tinha que utilizar suas medidas emergenciais e etc. Outra coisa também que a gente tem que colocar em pauta é que o fundo de garantia é um recurso muito útil para o governo, porque são os recursos que ele utiliza para investimentos. Investimentos aplicados e que voltam para o fundo de garantia com um certo retorno. Tá? Então vamos lá. Partindo do princípio dessa medida provisória. A medida provisória em questão ela diz o seguinte: extingue o Fundo PIS/PASEP instituído pela Lei Complementar número 26 de 11 de setembro de 1975. Transfere o seu patrimônio para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dá outras providências. O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a medida como provisória e com força de lei. Para continuar, a gente precisa entender o que é esse artigo 62 da Constituição. O artigo 62 da Constituição, ele diz o seguinte, aqui em destaque: em caso de relevância ou urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Esse artigo 62 da Constituição, vamos com calma, de forma bem didática, para a gente entender isso daqui. O artigo 62 da Constituição me diz que o presidente ele pode propor uma medida provisória, mas ele não pode decretar. O que ele pode é mandar essa medida provisória para a votação. São os senados e são os senadores e os deputados que vão decidir se essa medida provisória ela vai ser operada ou não.
e, principalmente, em caso de relevância e urgência. O que nós enfrentamos no início de 2020 foi um caso de relevância e urgência, questão da pandemia, certo? Até aí tudo bem. Então vamos lá. O presidente ele tem o apoio da Constituição para propor uma medida provisória, porque precisava-se, num caráter de urgência, fazer alguma coisa em questão da Covid-19. Pronto. Agora vamos entender o que é que isso aqui quer dizer. Extingue o fundo PIS/PASEP e transfere o seu recurso para o FGTS. A medida provisória número 466 autoriza o saque de até R$ 1.045 das contas ativas e inativas do FGTS. A partir de 15 de junho, extingue o fundo PIS/PASEP, transferindo seu patrimônio para o FGTS. Não traz nenhuma repercussão contra o pagamento do abono do PIS. A informação foi confirmada pelo Ministério da Economia. Segundo o órgão, as contribuições do PIS ao PASEP continuarão existindo e são destinadas ao FAT. O FAT é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, para pagar o abono salarial e o seguro-desemprego. Então, o que está acontecendo é o seguinte: está extinguindo o fundo. O fundo seria a conta, não os seus recursos. Os recursos eles estão sendo transferidos para uma outra conta, que é a conta do FGTS. O valor do abono salarial do PIS ele segue essa diretriz de mínimo R$ 88,45, de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano de 2019, levando em consideração que é uma medida provisória do ano de 2020. Não muda nada sobre o abono e as pessoas vão ter direito a todos os abonos vigentes. Já os recursos que estão no fundo para pagamento das contas do PIS serão transferidos para o FGTS. Aqui é confirmando o que é que a medida provisória ela propõe. Tá? Confirmando, a medida provisória, ela, ainda que será preservado o patrimônio acumulado nas contas individuais do fundo, isso será oficialmente extinto, a conta, não os recursos, no dia 31 de maio, juntamente com a transferência do recurso. E o governo assim libera o saque. Ao extinguir o fundo dos programas de integração social do PIS e a formação do patrimônio de servidor público, PASEP, o governo transferiu seu patrimônio para o FGTS e a extinção será a partir do dia 31 de maio de 2020. Agora, por que extinguir a conta do PIS e transferir os seus recursos para o FGTS? Isso aqui é só uma repetição, não vou ler de novo. A partir daqui, por meio da medida provisória, tal, a Câmara e o Senado, ainda será preservado o patrimônio acumulado nas contas individuais e tal, isso aqui tudo já foi dito. O que acontece aqui, gente, é o seguinte: como o governo ele precisa dos recursos do Fundo de Garantia para reinvesti-lo, então é mais óbvio e objetivo que se tire o dinheiro de uma conta e se leve para uma outra mais rentável, tá? Porque olha só, segundo a lei específica, a conta dos PIS e do PASEP, elas são remuneradas seguindo 3 fatores. Ela é remunerada pela atualização monetária, ela é remunerada por um juro de 3% anual sobre o saldo corrigido e o seu resultado líquido adicional proveniente de rendimento das operações realizadas com recursos do fundo. Isso quando ocorre, sendo que, a priori, o dinheiro utilizado para investimento é o do FGTS. Já o FGTS, ele é remunerado com 3% sobre o saldo da conta. Ou seja, se houver uma deflação, se houver uma correção monetária para baixo, então a conta do PIS e do PASEP ela perde valor.
Isso não acontece com o FGTS, porque o FGTS é um valor bruto, tá? Então, por isso é mais vantajoso para o governo, que precisa do dinheiro, por estar vivendo um caráter de urgência por causa das consequências da pandemia, pegar um dinheiro que supostamente está parado e que ele pode ser desvalorizado, transferi-lo para uma conta que é mais rentável. E assim vai trazer para o governo maior poder de investimento. A extinção do fundo PIS/PASEP não altera ou não alterou o pagamento do abono salarial. Isso aqui é importante que se diga. É uma medida que ela só transfere recurso e extingue uma conta. Ela não tira o direito do saque, ela não tira o direito do trabalhador, ela não tira uma conquista que o trabalhador tem e que é garantida na Constituição. Tá? Só que eu acho que a gente finaliza aqui. A extinção do fundo não alterou o pagamento do abono salarial, o calendário ele continua em vigor a partir do dia 16 do ano que vem, tal. Continua a ter direito ao abono salarial, tal. Pronto. Então, basicamente é isso, gente. Os seus direitos como trabalhador, ele está garantido. Você não vai perder o seu 13º, você não vai perder o seu abono salarial, você não vai perder o seu fundo de garantia, porque o seu fundo de garantia é um direito seu e é um direito e é um dinheiro que o governo precisa dele, tá? E são direitos conquistados e garantidos pelas CLTs. Existe uma Constituição que ela defende os seus direitos e os seus interesses como cidadão. Agora, claro, o governo, em questões de extrema urgência, precisa utilizar dos artifícios que a Constituição lhe garante para que o Brasil, que o país não quebre, que o país não venha quebrar. Isso é uma culpa minha? Isso é uma culpa sua? Não. Isso é uma culpa do próprio governo que não dá à população capacidade, possibilidade de produzir a sua própria renda. Tá? É um país que vive de arrecadação e que, para manter a população sempre dependente do governo, prefere dar auxílios, programas sociais, que são importantes, não estou dizendo aqui que não são importantes sim, mas isso deixa a população refém. O país ele não consegue se desenvolver, ele vai sempre se manter subdesenvolvido. A população, por sempre estar dependendo do governo, não procura se esclarecer. E aí, quando cai uma notícia dessa, sem o devido esclarecimento, gera um pânico. Tá? Foi o que aconteceu muito parecido na época em que disse que ia suspender, se eu não me engano, a presidente ainda era a Dilma, que ia suspender os pagamentos do Bolsa Família, e foi aquele corre-corre para as agências, para todo mundo sacar o dinheiro rápido, porque não ia mais acontecer o pagamento. Então é mais ou menos o que está acontecendo aqui. Houve uma medida provisória, as pessoas não entenderam, porque é complicado de entender mesmo, e por não entender, entram em pânico e só acham que vai se acabar um benefício que é seu conquistado e que existe leis que garantem esse direito que é seu. Então, para finalizar, o que vai acabar é a conta do PIS. Esse recurso ele vai ser transferido para o FGTS. Você vai continuar tendo direito ao seu saque do PIS, mediante as regras, né, que se exigem, que é inscrição mínima de 5 anos no programa, você não pode ter alcançado uma média anual de 2 salários mínimos, etc. Ah, professor, mas no ano de 2021, meu PIS ele foi suspenso. Sim, ele foi suspenso. Ele foi suspenso porque o artigo 62 dá autonomia ao governo, ao Senado, ao plenário, num caráter de urgência e emergência, a tomar algumas atitudes. Então, ele não pagou o PIS daquele período vigente,
porque ele precisava de recurso para os auxílios emergenciais, tá? Então, não é que não vai mais receber, mas naquele momento em específico parou de se pagar e esse dinheiro ele foi distribuído de uma outra forma, tá certo? Então é isso, pessoal. Eu acredito ter tirado alguma de suas dúvidas e esclarecido sobre esse tema, mas é isso mesmo. O canal Sistema de Ensino, o Sistema de Ensino Monte Carlo, ele existe para isso, para tirar suas dúvidas, para trazer esclarecimento, né, à população. E como a colega propôs esse tema, ajudando assim a construir e a alavancar aí o canal. Que outros temas semelhantes a esse possam estar chegando até a nós. E eu, com todo carinho, com todo cuidado, me proponho a aulas semelhantes a essa. Se for de utilidade pública para você, considere-se se inscrever no canal Sistema de Ensino Monte Carlo, compartilhar os conteúdos do canal, tudo para ampliar o esclarecimento da população. Fiquem todos bem e até uma próxima.